Então essa noite eu queria fazer rapidamente uma reflexão com todos vocês que estão nos acompanhando nesse culto doméstico aqui, em família basicamente, com amigos, lá no Salmo 77. Os salmos estão sendo muito utilizados, utilizados nesses devocionais, nessas mensagens mais curtas na internet nesses tempos de quarentena, devido à grande compilação teológica dos salmos. Falando no português para a gente entender melhor, cada salmo tem muito do todo da Bíblia. Então, em cada salmo que a gente lê, a gente pode ver um pouco de tudo aquilo que Deus fez, do princípio até o que Ele prometeu consumar no fim. Então, por isso que é muito bom escolher o texto dos salmos para meditar em momentos como esse. Então, eu queria ler com vocês o Salmo 77, pegando do primeiro versículo até o versículo 11, aí depois a gente vai pular para o versículo 19 e encerrar no 20. Primeiro a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 11, e depois a gente continua do 19 ao 20 na leitura. Diz assim o Salmo 77: Elevo minha voz a Deus levanto minha voz, para que Ele me ouça. Busco o Senhor no dia da minha angústia, à noite minha mão fica estendida e não se cansa. Minha alma se recusa a ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e meu espírito desfalece. Mantens meus olhos atentos, estou tão perturbado que não consigo falar. Penso sobre os dias passados, os anos dos tempos que se foram. À noite lembro-me do meu cântico, consulto o coração e meu espírito indaga. O Senhor rejeita para sempre e não será mais favorável? Seu amor cessou para sempre? Acabou-se sua promessa para todas as gerações? Deus esqueceu-se de ser compassivo? Na sua ira encerrou suas ternas misericórdias? Então eu digo, este é o motivo da minha agonia. A mão direita do Altíssimo mudou. Recordarei os feitos do Senhor. Sim, eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. No versículo 19. Teu caminho passou pelo mar e tuas veredas pelas grandes águas, e teu rastro não foi encontrado. Pelas mãos de Moisés e Arão, guiaste teu povo como um rebanho. Amém? Amém. Então louvemos a Deus por sua palavra e vamos ver uma breve reflexão aqui. O livro dos Salmos é como se fosse uma pasta de várias músicas, mas não compostas de forma aleatória, mas foram músicas, cânticos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para que comunicassem verdades acerca do caráter de Deus, da história do povo de Deus e de suas promessas. O Salmo 77 ele foi escrito por um homem chamado Asaf. Asaf foi contemporâneo do rei Davi. Lá no primeiro livro das Crônicas dos Reis, no capítulo 15 mais ou menos, a gente encontra lá que Asaf foi designado por Davi para ser o mestre de canto, para ser o líder de cantores que fossem entoando canções do transporte da Arca da Aliança para Jerusalém. Logo após o período em que Davi havia sido ungido rei de Israel, a parte do reino do norte. Enquanto Saul ainda tinha uma certa predominância em Judá, no reino do sul, e estava sofrendo não só com a perca de sua autoridade como rei, mas também toda a tribo de Judá, o reino do sul, estava sofrendo com ataques do inimigo, estava sofrendo com investidas do inimigo e os inimigos estavam vencendo. Então, por que escolhi esse salmo aqui para meditar um pouco com a gente? Para a gente meditar um pouco, aliás. Porque, apesar daqui estar falando de inimigos bélicos, de pessoas que utilizavam armas, tem como se fazer comparação com esse momento que a gente vive angustiante do coronavírus. O que as palavras que Asaf vai utilizar aqui vai mostrar bem a realidade daquilo que estava acontecendo com Judá no momento de bagunça que havia dentro do reino todo de Israel, especificamente no reino do sul. Como Saul havia retrocedido a lei do Senhor e como aquele povo acabou pagando pelo pecado de desobediência daquele rei. A gente vê aqui nos primeiros versículos o Asaf, esse cantor, esse mestre de canto de Davi, dizendo: elevo minha voz a Deus levanto minha voz para que Ele me ouça. Quando ele diz eleva minha voz, ele não está falando falar de uma maneira clara, mas literalmente gritar, de uma maneira espantosa, é um grito. Em seguida ele diz no versículo 2, busco ao Senhor no dia da minha angústia, à noite. Minha mão fica estendida e não se cansa, minha alma se recusa a ser consolada. Então,
pelo que se diz aqui, pelo canto que Asaf está entoando, a gente consegue ver aqui logicamente que para o desespero que existe aqui, inclusive chegar a dizer que está dando literalmente gritos, buscando o Senhor no dia da angústia, com a mão estendida, era um hábito comum a quem orava por alguma causa à época, e disse que a mão dele não se cansava e a alma se recusava a ser consolada. No caso aqui a alma se dizia o ser dele, se recusava a ser consolada. A palavra consolo aqui não significa questão de ser acalentado por alguma coisa ruim, mas se recusa a ser consolado no sentido de se recusa a desistir, se recusa a parar de revogar alguma coisa, algum bem. Então a gente vê que Asaf se mostrava um homem sem recursos. Só uma pessoa sem recursos pode continuar insistindo e clamando a alguém para que obtenha auxílio, mesmo que suas forças físicas o impeçam e o puxem para baixo para que ele desista de fazer aquilo, mas ele continua a buscar aquilo porque afinal de contas é o recurso que restou. Então esse é o cenário. Não é apenas o recurso que restou, mas o recurso que Asaf via que tinha poder para mudar o cenário, que no caso era o poder do Deus de Israel. Continuamos aqui no verso 3, ele diz uma coisa muito interessante. Lembro-me de Deus e começo a gemer, medito e meu espírito desfalece. É muito estranho quando ele diz que começa a gemer quando lembra de Deus. A palavra aqui gemer significa murmurar, ou seja, reclamar com um tom fora do eixo. A pessoa está reclamando de tudo, a pessoa está desesperada, ele está clamando a Deus em alta voz, ele está gritando, ele se recusa a parar de pedir socorro e além de tudo ele está falando coisas indevidas, porque existe uma diferença entre lamento e murmúrio. Quando Jesus chorou junto às irmãs de Lázaro, quando soube da ocasião de sua morte, ele chorou. Aqui é lamentação. Lamentar não é pecado, porque somos frágeis. E Jesus, como vestiu pele humana, compartilhou da fragilidade da vida humana naquela ocasião. Mas aqui ele fala de murmuração, quer dizer, Asaf falou coisas indevidas. Ele falou loucuras em meio à sua angústia. O cenário aqui, como a gente pressupõe, é de que Asaf estivesse relatando algumas das guerras, alguns dos sofrimentos que o povo de Judá teve. Então, da mesma maneira que a gente está vendo milhares de pessoas sendo enterradas na Itália, na China, nos Estados Unidos, na Espanha, muito mais proporcionalmente, o que Asaf estava vendo nesse momento aqui não era uma guerra que era um esporte de esgrima, que tocava uma espadinha de leve no outro e dizia tuxê e acabava a guerra. Era gente com cabeça torada, era sangue rolando de um canto para o outro, não tinha WhatsApp para mandar mensagem, fulano, o que é que eu faço? Não tinha como fazer uma ligação para alguém pedindo ajuda e não tinha um recurso próprio, superior àquele problema. Então, era nada mais, nada menos do que os próprios irmãos da tribo de Judá sofrendo a espada dos inimigos. Então, a gente vê que duas grandes lições aqui a princípio, que o sofrimento ele não está restrito apenas aos infiéis, mas também aos fiéis. Possa ser que dentro daqueles vários mortos que Asaf viu naquela situação de guerra, de conflito dentro de Judá, tinham muitas crianças, tinham muitas mulheres e homens crentes em Deus. Mas eles chegaram a perder a vida. Então a gente vê aqui que o sofrimento ele não está restrito àqueles que não creem ou àqueles que desobedecem, mas inclusive àqueles que obedecem. A gente vê isso na pessoa de Cristo quando se sacrificou a si mesmo em favor daqueles que o viessem amar. Então, uma coisa aqui que eu queria também trazer como consolo ao coração de quem está ouvindo, inclusive para o meu também, é quebrar a figura do que é ser um crente. Muitas vezes a gente idealiza o que é um crente fiel, um crente perseverante, como uma pessoa que jamais duvida e como uma pessoa que jamais reclama e que sempre permanece sóbria e que sempre permanece com a cabeça no lugar. E Asaf aqui ele desfigura isso. Asaf era um homem crente, servo de Deus, escolhido para entoar cânticos no transporte da Arca da Aliança, que tinha os mandamentos de Deus, para a cidade de Jerusalém, que simboliza os novos céus e a nova terra, que um dia haremos de habitar, todos aqueles que cremos em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então ele diz aqui, lembro de Deus e começo a gemer, murmurar, ou seja, a princípio desse salmo, Asaf não estava dizendo, o Senhor é bom, louva a Deus por esse fio de espada passando na cabeça dos meus irmãos, por todo esse sangue derramado.
Ele começou a falar coisas indevidas, impensadas. Ele começou a falar besteira, como eu e você muitas vezes podemos ou estamos falando nesse momento, ou em outro momento dentro de casa. Um crente genuíno jamais vai escapar de ter um medo. Porque dizer isso, além de ser uma hipocrisia, é um pecado muito grande. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não pecou, esse já peca. E diz, se dizer eu não tenho medo, mentira. Porque a raiz do medo é a ansiedade. A raiz da ansiedade é a incredulidade. E todos são incrédulos. Se não fosse incrédulo, logo não havia pecado. Então a gente vê, todo mundo está com medo. Agora existe uma diferença que está com pânico quando o medo é o navegador, é quem dá a direção do seu navio, é quem decide tudo na sua vida. E o medo simplesmente por a gente não estar no controle da maneira que a gente queria ver as coisas acontecendo. Então a gente vê aqui um crente como Asaf começando um salmo, não somente esbravejando, gritando, feito um louco, mas falando coisas impensadas e indevidas a respeito não do poder, mas do caráter de Deus, daquilo que Deus queria para com ele, para com o povo. E ele disse que meu espírito desfalece. Ele disse, por mais que eu esteja irritado falando besteira, por esse mesmo motivo, ao mesmo tempo, eu fico enfraquecido, triste. Porque eu estou fazendo uma coisa pelo impulso de minhas fraquezas. E ao mesmo tempo eu me arrependo disso. Né? É onde a gente vê a luta aqui da natureza caída do homem, mas ao mesmo tempo a sobrevida que a nova natureza gerada no Cristo prometido até então aqui, Cristo não havia encarnado ainda, na pessoa de Asaf. Então o conflito entre medo e esperança não é uma coisa que desqualifica um cristão, mas são próprias da caminhada de sofrimento. Porque essa terra, essa criação que o Romário falou naquele salmo, a criação que ele comentou também, foi sujeita à queda. E sujeitos à queda nós temos fraquezas e sentimos muitas dores. E as dores muitas vezes nos tiram o raciocínio. Então é onde eu vou botar o título aqui dessa mensagem, que quero não me prolongar tanto com vocês, que são lembranças doces em circunstâncias amargas. Estamos aqui primeiro falando das circunstâncias amargas na qual Asaf estava inserido. E depois vamos seguir para outra parte melhor e mais consoladora. A gente vê aqui no versículo 4, mantens meus olhos atentos, estou tão perturbado que não consigo falar. Aqui quando ele diz meus olhos atentos, Asaf estava querendo dizer que não estava conseguindo dormir. Ele perdeu a noção, falou coisas que não devia, gritava, estava desesperado, não abria mão de clamar, não conseguia dormir, e tal era o desespero, o pânico, olha só, o pânico de Asaf. Asaf estava em pânico, como muita gente está. Se pegar de repente, andar da sala para a cozinha e sentir um cansaço, eu estou cansado, coronavírus, vou morrer daqui para amanhã. Asaf entrou em pânico do mesmo jeito. Tanto é que qualquer um em pânico, tem todos os sentidos violados. A pupila é dilatada, você começa a enxergar mal. Da mesma maneira que seu raciocínio não funciona. Se seu raciocínio não funciona, você também mal consegue falar. Porque você fala aquilo que você pensa. E se eu não estou pensando, eu vou falar o quê? Nada, absolutamente nada. Ou se não falar um monte de abobrinha e de besteira na linguagem da gente para ficar mais didático, como Asaf fez aqui. Então ele começou a dizer, penso sobre os dias passados, os anos dos tempos que se foram. Ele está dizendo aqui que começou a lembrar de coisas que já se passaram. Em outras traduções, os anos passados, outros tempos, ele diz outrora. E nessa palavra existe um significado no texto original, que é como se fosse a impressão de alguém olhando o pôr do sol no horizonte e tentando aumentar cada vez mais sua capacidade de enxergar algo que está bem distante, mas que é real, ou que aqui no caso foi real. Então Asaf, como não tinha a capacidade de olhar para frente e ver o que estava esperando à frente com os seus próprios olhos, ele podia dizer o que ele enxergava ao olhar para trás. Então ele diz que começou a olhar nesse horizonte de coisas passadas e que haviam acontecido no povo de Deus e como Deus agiu. E que à noite ele lembrava do seu cântico, consulta o coração e meu espírito indaga. Ele disse aqui, então eu medito em tudo que eu estou olhando nesse horizonte do passado, eu vejo aqui a situação que eu estou agora,
E vai surgindo algumas perguntas aqui na minha cabeça, porque não está fazendo sentido. Deus nos livrou de grandes inimigos, de grandes tempestades, de grandes conflitos, de grandes desgraças, pandemias, pragas. E para deixar assim a gente aqui agora, eu estou vendo todo mundo morrendo no fio da espada, a coisa está fora de controle. Mas ele fez coisa tão maior, por que isso? Aí ele começa a se questionar. O Senhor rejeita para sempre e não será mais favorável? Não tem sentido ele ter tido graça muito superior antes e agora numa coisa talvez menos complicada não ter? Ele começou a trabalhar com a mente, ou seja, Asaf começou a afastar um pouco o pânico e começou mais a trabalhar a sua mente e racionalizar as coisas reais. E o que era real, as atitudes de Deus para com o seu povo era real. E os livramentos que Deus tinha dado para o seu povo até esse momento eram reais. Então Asaf começou a atentar para a realidade. E ele fez outra pergunta: seu amor cessou para sempre? Acabou-se sua promessa para 2 gerações? Ou seja, Asaf, eu posso dizer para você que ela chegou a pensar: rapaz, ele fez tanto mais e ele prometeu uma coisa tão grandiosa para chegar num problema menor se comparado àquele, para parar aqui e ser envergonhado, deixar seu nome cair por terra, vamos dizer assim, para desmoralizar sua reputação, sendo ele quem ele é. Aí ele também faz a terceira perguntinha: Deus esqueceu-se de ser compassivo? Na sua ira encerrou suas ternas misericórdias? Deus que já havia prometido diversas misericórdias, ou seja, não dá para a gente aquilo que a gente merece, ou seja, castigo, não somente um momento de praga, mas uma consumação total, uma destruição total. Então, se ele perdoou de pecados maiores, se ele já livrou de problemas maiores, por que ele haveria de mudar agora? Aí, quando Asaf faz essa reflexão, ele consegue pegar no ar qual era o problema que estava trazendo tanto angústia na mente dele. Então ele diz no versículo 10, então eu digo, esse é o motivo da minha agonia. A mão direita do Altíssimo mudou. Ou seja, a maneira que Deus agia para conosco mudou. Ora, essa mão que nos abençoou, que nos deu refrigério, agora nos colocou num momento de disciplina para os crentes, ou simplesmente de ira para aqueles que desobedeceram. A mão é a mesma, mudou o propósito dessa mão. Contudo, não mudou o caráter desse Deus. Então ele disse no versículo 11, então já sei o que eu vou fazer. Eu falei muito, eu fiz uma coisa errada, falei coisas erradas, eu fui irracional, eu afastei o pânico, eu comecei a meditar, comecei a lembrar das coisas que eu já havia feito. Eu vi que o grande problema é que eu não estava conseguindo assimilar que Deus estava exercendo sua justiça com direito, e agora eu sei o que eu vou fazer para que meu estado de espírito mude. Aqui que tem a reviravolta, onde sai da circunstância amarga e vai para as doces lembranças. Diz no versículo 11, recordarei os feitos do Senhor, sim, eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Aí é que está onde ele encontrou a solução. Então, olha uma coisa curiosa que acontece aqui, irmão, eu estou já aqui encerrando, como foi precioso aqui a sacada de Asaf. Eu já sei. Esse momento está sendo terrível, agora existiam outros momentos terríveis. E não haveria sentido de Deus descumprir sua promessa, sendo Ele quem Ele é, tendo feito o que Ele fez, e tendo estado conosco até agora. É como eu posso ilustrar aqui para vocês uma criança que sempre vai com o pai ou com a mãe brincar no parque. E sempre que ele está brincando, que ele faz aquela estripulia que é meio perigosa, sempre que ele se arrebenta no chão, ele chora muito. Mas ele pega aquela coragem de fazer aquela estripulia. Eu não estou dizendo aqui que... não estou comparando ao pé da letra, mas ele tem aquela segurança de que sempre que ele cair, que ele chorar e que ele gritar por socorro, geralmente sempre vem. E que se alguma vez acontecer dele ser desamparado, ou de pensar estar desamparado e não vir o socorro, a gente tem um mecanismo em nossas mentes, Deus nos fez inteligentes, de ver o histórico. Sempre que a gente entra num problema maior, seja para ter que compartilhar com um familiar, com um irmão ou com um cônjuge, quando a gente começa a racionalizar, afasta o medo, fulano sempre passou tal coisas comigo, por que me abandonaria agora? Fulano passou
por todas essas trincheiras comigo, chorou comigo, me auxiliou. Esse problema agora é maior, mas por que negaria agora? Porque é maior. E isso eu estou fazendo uma comparação a seres humanos que são frágeis, medrosos e que podem voltar atrás e não estar ali presentes, podem falhar. Mas aqui já estou, se é assim com o ser humano, imagina para com Deus, que o caráter é infalível. Ele não haveria de negar a si mesmo e ia permanecer a mesma graça, a mesma misericórdia, acompanhando aquele povo, ainda que houvesse prejuízo. Então, antes de ir aqui para a reta final, eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo. A mensagem aqui não é dizendo que você não vai contrair o coronavírus e que por esse motivo você também não vai morrer. Pode ser que você morra. Ah, mas que falta de fé. Ah, mas que falta de esperança. Fé e esperança não consiste em a gente obter de Deus aquilo que a gente quer, mas consiste em a gente descansar e acreditar que Ele tem posto para nós coisas melhores e que recompensarão todos os sofrimentos que estamos passando agora. É como o apóstolo Paulo diz que as dores do presente não se comparam com as glórias do porvir. Na Epístola aos Romanos ele diz isso. Aí a gente viu aqui que existe uma promessa, que existe um Deus, que existem circunstâncias que ele superou, maiores do que essa que Asaf estava sofrendo, e que o caráter dele não mudou, que o poder dele não mudou. E agora vamos ver, centralizar a pessoa de quem realiza esses atos. Então, como eu disse para vocês, pulando do versículo 11, recordarei os feitos do Senhor, sim, eu os lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Vamos para o versículo 19, versículo 20. Teu caminho passou pelo mar e tuas veredas, pelas grandes águas, e teu rastro não foi encontrado. Pelas mãos de Moisés e Arão, guiaste teu povo como um rebanho. Então, ele encerra aqui Asaf fazendo alusão à libertação do povo do Egito, onde Deus abriu o mar vermelho de forma que ninguém saberia explicar, nem os inimigos egípcios que botaram o povo de Israel cativos, nem o próprio povo de Deus, os israelitas, sabiam explicar. E quando ele disse que não deixou nenhum rastro, ele quis dizer que deu, além de ter dado total salvação para o seu povo, total libertação para o seu povo, ele não deixou nenhum pingo de esperança para que o faraó e aquele povo usufruísse um pouco desse escapamento para continuar perseguindo o povo. É tanto que a gente vê que na hora que eles começaram a entrar no mar, foi ordenado que o mar se fechasse e trouxesse a eles a morte. E aqui diz que eles foram guiados por Moisés, que estava com o cajado à frente, seu irmão Arão, foram guiados como um rebanho. E é isso que nós somos um rebanho de ovelhas. Deus ali realizou naquele povo do Egito uma libertação que foi por um momento. Aquele povo passou mais de 430 anos no regime de escravidão, mas tiveram outros cativeiros, tiveram outros sofrimentos, viram coisas muito piores do que essas ainda. Mas o que significou aquela libertação? Quer dizer que não valeu de nada, não. Quando ele fala aqui que eles foram liderados por Moisés e Arão como um rebanho, ele diz que todas essas aflições que acontecem, que a gente viu, não se compara com aquilo que há de vir, que a gente muitas vezes sucumbimos ao medo, nós muitas vezes nos sucumbimos aos medos, às incertezas, a falta de controle que a gente quer ter da vida, aos desejos, ao nosso sonho. Eu não quero morrer agora, eu não fui pai ainda, eu não estou no emprego que eu sonhei ainda, eu não vi meu neto ainda, eu não quero morrer novo, eu não quero morrer sem ter constituído família, sem ter feito aniversário de 15 anos, o adolescente mais medroso pode pensar isso. Mas não é dessa perspectiva que deve pensar. Quando Deus fez Asaf olhar para o passado, para dar tranquilidade ao presente, ele também ensinou Asaf a ter uma vida cultivada pela esperança numa perspectiva do futuro. Então aquele jargão que a gente diz, Jesus está voltando, não é uma coisa que se diz para fazer medo a alguém, medo a alguém de ir para o inferno, contanto que seja algo válido para dizer, Jesus está voltando, ele é justo juiz, se não crer nele você irá para o inferno. Mas é um motivo de esperança de que Jesus está voltando, é que o sofrimento, a morte que experimentamos aqui neste mundo é transitória, e se ele está voltando, ele vem nos ressuscitar, nos tomar para ele, para onde nenhum coronavírus vai atingir, para onde nenhum tipo de inimigo vai arrancar a cabeça dos nossos irmãos, na ocasião de Asaf, onde não vai ter nenhum tipo de sofrimento, onde a gente não vai precisar passar álcool em gel na mão, vai poder abraçar e beijar todo mundo, onde não vai existir nenhum tipo de problema.
E quando ele diz aqui que por Moisés e Arão, ele conduziu o povo como rebanho, ele diz, vocês são meu rebanho. E se através de Moisés e Arão, homens pecadores como eu e como você, ele conduziu o povo de Deus a uma libertação, ainda que momentânea, os libertou, quanto mais nas mãos do supremo pastor que jamais erra, que é Cristo Jesus. Então Moisés e Arão aqui, eles projetam um pastor melhor, um libertador melhor, um que não liberta apenas do cativeiro egípcio, mas de qualquer tipo de cativeiro. Um que lidera um rebanho, guarda um rebanho com a força do seu poder, com a palavra, com a sua palavra, que sustenta a todos e a ninguém deixa nada faltar. Então, se seguramente Deus deu motivos para Asaf ter esperança, Ele também vai dar para nós no meio dessa pandemia. Não sei se eu e você, até daqui a um minuto, estaremos vivos, mas a única coisa, só existe isso. Não existe psicólogo, não estou desprezando aqui a profissão da psicologia ou de qualquer outro tipo de coisa, mas não existe psicologia, não existe fantasia, não existe filme de Netflix que lhe distraia e que tire a angústia do seu coração a tal ponto de você esquecer do perigo iminente do coronavírus, a não ser que existe algo maior, superior a isso e que está prometido e garantido para quem crê em Cristo, que é a vida eterna. Então, quando a gente só tem como desapegar mais de um medo quando a gente se apega mais à esperança. A gente só deixa de amar menos uma coisa quando a gente passa a cultivar mais o amor à outra. Então a palavra de Deus aqui, ela diz, cultive a esperança, cultive aquilo que você já sabe a respeito do seu Deus e aquilo acerca do que Ele prometeu. Então a gente vai ficar sempre nessa guerra. É o noticiário e a cabeça da gente que pensa em como sentir falta de ar até desfalecer por mais de uma semana num leito de hospital, ver muita gente na mesma situação, mas quando a gente começar a cultivar na mente uma terra incorruptível, vivendo com Deus incorruptível para sempre, não num leito de enfermidade, mas num leito de prosperidade, vivendo não com Deus, mas em Deus, só fazendo esse tipo de cultivo, de alimento, de esperança, é que podemos vencer este pânico, não digo medo, vamos sentir sempre um pouco, mas só assim que podemos vencer, cultivando essa esperança. Então, circunstâncias amargas, mas temos lembranças doces do passado de Deus. Lá do começo, para Asaf e para nós hoje, através da pessoa de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a nós todos. Amém. Amém.